Aleluia! Olá, irmãos, graça e paz. Bom nós estarmos aqui para conversarmos um pouco sobre a palavra. Nós estamos vivendo um tempo profético, nós estamos vivendo um tempo, por que não dizer final dos tempos, né? Por que não dizer sinais dos tempos também? É necessário que a igreja, nós, igreja, né, organismo vivo, corpo vivo, tenhamos um entendimento e tenhamos o discernimento de tudo aquilo que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil, na nossa nação, em vários aspectos, em vários segmentos, tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que de uma forma direta ou indireta nos atinge, trazendo em nós uma perspectiva, né, trazendo em nós uma esperança. Mas como nós vamos entender essas coisas, como nós vamos ter a capacidade de nos movermos nesse profético, entendendo essas verdades, entendendo a realidade de tudo aquilo que está acontecendo? A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz que o homem carnal, ou seja, uma mente carnal, ela não consegue discernir as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, e um homem carnal não tem condições de discernir isso. Por quê? Porque ele é carnal. O seu espírito, ele não nasceu de novo, né? E quando a gente fala em novo nascimento, a gente lembra de Nicodemos, quando Jesus esteve com Nicodemos, né? Jesus esteve na casa de Nicodemos, e durante a estadia de Jesus, aquele momento lá, Jesus falou para ele de novo nascimento. Mas Nicodemos era um homem extremamente conhecedor da lei, da letra, mestre. Tanto é que na conversa de Jesus com ele, em dado momento, Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Se você não nascer de novo, você não pode ver. É necessário nascer de novo. Isso trouxe um conflito na mente natural de Nicodemos, porque ele apenas conhecia a lei. Ele conhecia a lei, ele era mestre da lei, mas ele não conhecia a revelação da lei. Ele tinha o logos, vamos dizer assim, mas ele não tinha o rema. Então, em dado momento, pense comigo, vamos analisar isso. Isso é tremendo, isso é fantástico, porque João diz que o Verbo se fez carne, João capítulo 1, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quando ele diz que o Verbo se fez carne, a palavra criadora se encarnou. A palavra se fez carne. E ali quem estava diante de Nicodemos era nada mais, nada menos do que a palavra encarnada, o Verbo vivo, aquele pelo qual todas as coisas vieram a existir, desde o início, lá do começo. O Filho, na palavra revelada, o Filho, a palavra que se fez carne, estava ali diante de um mestre da lei, para falar para ele, para trazer o entendimento para ele. O ministério de Jesus foi um ministério de ensino também, né? E o que Jesus estava fazendo com Nicodemos, estava ensinando para ele as verdades que ainda estavam ocultas aos olhos dele. Então, Jesus fala para ele assim: Nicodemos, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nascido do Espírito. Quando Jesus, ele fala, aquele que é nascido do Espírito, todo aquele que é nascido do Espírito, Jesus está pré-anunciando, vamos dizer assim, a obra do Espírito Santo em nós. A obra do Espírito Santo na vida da igreja. A obra do Espírito Santo na sua vida, na minha e na sua vida, na sua casa, no seu ministério.
em tudo aquilo que nós podemos nos mover, em toda a nossa história cristã aqui na terra, nos direcionarmos, nos locomovermos, tem que ser debaixo da direção do Espírito. O Espírito Santo, ele está dentro de você, ele está dentro de mim, ele está dentro de nós, para nos ensinar as verdades do Pai, as verdades da palavra. E eu quero começar esse tempo aqui nosso com a palavra, lendo em Gênesis capítulo 1. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós estamos nesse momento, nesse tempo agora, né? Por uma determinação nós não estamos nos reunindo no auditório, mas a palavra ela é viva e eficaz, né? A palavra tem poder para transformar, e que nessa noite Deus possa nos ensinar mais um pouco da palavra dele, o Espírito Santo, né, que é mestre em nos ensinar as verdades do Senhor. Ele é o nosso mestre. Jesus falou assim, que ele iria nos ensinar todas as coisas, e o Espírito Santo está aí dentro de você, querendo te ensinar, querendo ter comunhão com você, comigo e com você, para nos ensinar a andar nas verdades. Isso tem um processo, é uma caminhada de experiência, de você se relacionar com o Espírito Santo, de você se relacionar com ele. Voltando um pouco aqui novamente a Nicodemos, a gente pode dizer assim, Jesus falando para Nicodemos, Nicodemos, não é natural, é sobrenatural. Não basta a letra, precisa a letra saltar, a verdade vir para fora. E Jesus ali era a verdade, é a verdade, naquele momento a verdade encarnada, a palavra encarnada, diante de um mestre da lei. Agora você imagina Jesus ensinando verdades para Nicodemos. E agora você imagina o Espírito Santo ensinando verdades para você sobre Jesus e sobre a palavra. Então aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava ou se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse tempo de Gênesis capítulo 1 e 2, versículo 1 e versículo 2, nós não temos como definir o tempo em que o Espírito Santo ficou ali. E é justamente sobre o tempo do Espírito Santo, ou o tempo com o Espírito Santo, que eu quero falar. O tempo necessário, o tempo preciso para que o Espírito Santo possa gerar em nós, ou gestar em nós uma verdade. Para que o Espírito Santo possa trazer a revelação sobre nós, sobre mim, sobre você. Para que isso aconteça, ele precisa de tempo. Ou seja, você precisa dar as condições para que ele possa, através do seu útero, através do seu homem espiritual, através do seu útero espiritual, nascer as verdades da palavra dentro de você, ou serem geradas no seu espírito. O seu espírito, o nosso espírito, ele é um depósito das verdades de Deus. O nosso espírito, o nosso homem espiritual guarda as verdades de Deus. É lá que Deus deposita as verdades. Por isso, o novo nascimento. Por isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana no poço, disse: se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva, palavra viva. A água é um tipo do Espírito Santo na Bíblia, né? É um tipo, a água, o fogo, né?
E a água, ele está falando da água, ele está falando, se você beber dessa água, você vai entrar em uma outra dimensão. Você vai entrar na dimensão sobrenatural que Deus tem para você. Jesus estava falando para aquela mulher. Aquela mulher estava falando de algo muito superficial para Jesus, né? Falou do poço, falou de Jacó, que ali vinha tirar água. És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que tirou água e deu para os seus gados, deu para os seus servos. Jesus estava falando de algo muito maior. Aquela mulher estava vivendo uma tradição lá de trás, e Jesus estava trazendo algo novo para ela, uma nova proposta de vida, uma nova proposta no caminhar em Deus, do caminhar no Espírito, do caminhar na verdade. Então isso envolve muita coisa, isso envolve armas espirituais, isso envolve práticas espirituais. E nós estamos começando a viver um tempo como igreja, você da Igreja Batista dos Discípulos aqui em Trindade, nós vamos começar a entrar em uma outra dimensão do Espírito, porque Deus quer nos levar a uma outra dimensão, a um outro nível. Mas esse nível que eu estou falando para vocês, ele só pode ser alcançado através de uma vida pautada no Espírito Santo e na Palavra, porque é Ele quem vai nos colocar no caminho da vida no Espírito. Então aqui, quanto tempo levou para que o versículo 3 acontecesse? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Quantas eternidades houveram aí? Porque a terra, ela estava sem forma e vazia, mas a palavra mais original que cabe aqui quer dizer que a terra, ela se tornou sem forma e vazia. Se ela se tornou sem forma e vazia, é porque ela tinha uma outra forma original, né? Isaías capítulo 45, versículo 18, diz que Deus, Ele não criou a terra para que ela fosse um caos, mas para que ela fosse habitada. E aqui a gente vê o processo da terra foi totalmente destruída, devastada. Então aqui é o processo de tornar as coisas novamente a ser da forma como elas têm que ser. Então o Espírito Santo, na sua função, ali estava na face das águas, gestando. E ele precisou de muito tempo para isso, para que o momento da palavra ser revelada, o momento da ação da palavra, o momento em que a palavra viesse então acontecer, né? Porque ali então nós temos a triunidade operando: o Pai, o ancião de dias, o Filho, que era o Verbo, e o Espírito Santo. Então essa unidade entre o ancião de dias, o Filho, o Espírito Santo, ela é perfeita, porque cada um dentro da sua linha de ação, da sua atuação, fizeram o trabalho mais do que perfeito. Então, o Espírito Santo precisou de quanto tempo? Pare para pensar comigo. O Espírito Santo, ele precisa de tempo. O Espírito Santo precisa de tempo para nos ensinar. Não é na correria do dia a dia. Não é naquele tempo que você... vou ver se sobra um tempo hoje. Não. Pare para ouvir o Espírito Santo antes que ele te pare. Dê tempo para ele. Dê tempo para o Espírito Santo falar no seu espírito, falar no seu homem espiritual. Seja um depósito das verdades dele. Ele quer depositar verdades no seu espírito. Então aqui o Espírito Santo precisou de tempo. Ele ficou ali. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, então ele estava ali gestando
sobre a face das águas, como se ali fosse um grande útero, onde as coisas iriam então tomar uma nova retomada. Isso nos leva a lembrar de Ana, profetisa, Ana, esposa de Eucana, que queria um filho, né? E ela ficava ali orando, ela ficava adorando de ano em ano, ela subia para adorar, e ela não desistiu, ela foi perseverante. Perseverança fala de tempo. Nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos ficar lá, nós precisamos ficar aos pés do Senhor, como Maria ficou, né? A palavra de Deus diz que Marta e Maria, Marta estava ali, né, preocupada com as coisas do dia a dia, com a rotina, enquanto Maria quedava-se aos pés de Jesus. A Bíblia diz que Marta então se incomodou com aquilo e chamou a atenção de Jesus. E Jesus imediatamente chamou a atenção dela e disse: Marta, Marta, por que você está assim, Marta? Por que você está tão atarefada, tão ansiosa, tão preocupada com as coisas? Maria escolheu a boa parte, e essa parte não lhe será tirada, porque ela escolheu a boa parte. Que boa parte é essa? Que boa parte é essa que Maria escolheu, que não será tirada dela, ou que não seria tirada dela? São valores eternos. Tudo que é eterno não pode ser arrancado de você. Tudo que é eterno não pode ser arrancado do seu espírito. Mas a palha, madeira, feno, vindo o fogo, que é um tipo do espírito na Bíblia, ele vai queimar. E só aquela obra do espírito, só aquilo que é eterno vai prevalecer em você. Então Maria quedava-se aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque o que Jesus estava passando para ela era eterno. Valores eternos é o que o Espírito Santo quer colocar dentro de você. Valores eternos é que o Espírito Santo quer nos ensinar daqui para frente, a andarmos nesses valores eternos. Então o Espírito Santo aqui, antes de Deus dizer haja luz, e quando Deus disse haja luz, houve luz, né? E o processo da recriação então foi acontecendo, mas alguém precisou vir e ficar ali sobre a face das águas, gestando, preparando o ambiente. Então, não se demore, separe um tempo todo dia, pegue a Bíblia, fique com o Espírito Santo, coloque uma música de adoração, deixe um ambiente propício ser gerado para que ele venha. Olha, é impossível ele não vir. Quando você levanta um trono de adoração e louvor a ele, é impossível ele não vir. Ele sempre vem. Ele sempre vem. Atos, capítulo 16. Diz que Paulo e Silas, eles estavam na prisão, por volta de meia-noite começaram a louvar e adorar o Senhor, cantar cânticos. E a Bíblia diz que todos os presos ouviam. Todos os presos ouviam. Esse momento tão precioso, ele traz não somente um benefício para você, como para aqueles que estão à sua volta, os seus familiares, os seus amigos, né? E a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles começaram a entoar cânticos. Vamos ver isso lá, e vamos voltar depois para Gênesis, vamos ver lá rapidamente em Atos, capítulo 16. Vamos achar aqui. Paulo e Silas tinham acabado de desmanchar o negócio, né, de um adivinho, né? E a mulher a adivinha e trabalhava para os seus senhores, movida, tomada por um espírito de adivinhação. E ela até diz que Paulo e Silas eram
cristãos que acreditassem neles, etc, etc, né? E eles, tendo o discernimento espiritual da coisa, eles expulsaram aquele espírito de adivinhação daquela mulher, e aquilo trouxe uma consequência para eles. Eles foram presos, levaram varadas e foram presos. Aqui no versículo 19 do capítulo 16, vamos ler desde aqui, que diz assim, ó: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então, esse ambiente que foi gerado pelo Espírito na vida deles, essa conexão deles com o Espírito Santo, essa intimidade, esse relacionamento, começou a gerar em torno deles um ambiente. Esse ambiente começou a tomar conta daquela prisão. E os outros companheiros, né, os outros presos, então, eles começaram a ouvir, né? Os demais companheiros, versículo 25, eles começavam a ouvir o que Paulo e Silas cantavam. E eles começaram a escutar aquilo. De repente, versículo 26, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas todas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Olha a consequência de uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Olha a consequência de que um ambiente espiritual traz. Porque a vida no Espírito, elas são práticas espirituais. Elas estão envolvidas na vida do Espírito, práticas espirituais, a meditação da palavra, a oração em outras línguas, a confissão da palavra, o louvor, a adoração, o jejum. Essas são as práticas que vão gerar um ambiente, que vão te levar para um outro nível. E o que Deus está querendo fazer conosco, irmãos, daqui para frente, é nos levar para um outro nível de entendimento nele. Mas ele precisa de tempo. Ele precisa que você dê tempo para ele. O primeiro missionário que veio na terra foi o Espírito Santo fazer a obra de reestruturação. O Espírito Santo veio, ele precisou de tempo. E nós precisamos de tempo para ouvi-lo, ter tempo para ouvi-lo. E Jesus, então, está ali falando para Marta: Marta, 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 Maria me deu tempo. Maria deu tempo para ouvir. Maria deu tempo para que as verdades fossem plantadas no espírito dela. E tudo aquilo que é plantado no seu espírito, irmãos, tudo aquilo que nós construímos no Espírito e pelo Espírito é eterno. Nós precisamos entender que nós precisamos construir no Senhor valores eternos.
O que é algo eterno? Algo que nunca acaba. O que é uma obra eterna? É uma obra que nunca vai ser destruída. E a obra do Espírito Santo em nós, ela é eterna. Eterna. Então Jesus está dando a dica para Marta. Marta, seja como Maria. Que nós sejamos como Marias na presença do Senhor. Amém? Então, Jesus veio e fez a sua obra, cumpriu o seu ministério, né? Cumpriu o seu chamado. Ele disse que nós não estaríamos só, nós não ficaríamos só, né? Que ele enviaria um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que estava lá no trono, né? Estava lá no trono, e ele disse: eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar um outro Consolador. Aqui em João capítulo 14, vamos abrir lá em João capítulo 14. Olha o que Jesus fala. No versículo 1, ele diz assim, Jesus falando para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui no versículo 16, Jesus fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outro. E Jesus começa a conversar com eles, coisas tremendas. No versículo 25, Jesus diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus está ali, a palavra encarnada está ali, o Espírito Santo operando nele, mas o Espírito Santo não estava nos discípulos da forma até como Jesus está falando aqui, como seria e como teria que acontecer. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que Jesus está falando, é o mesmo Espírito Santo de Gênesis 1, que precisou de tempo para ficar gestando algo. Jesus, em outras palavras, está dizendo assim: olha, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar um outro Consolador, e Ele vai ensinar vocês a andar na verdade. Ele vai ensinar vocês a andar em mim. Ele vai lembrar de tudo aquilo que eu tenho falado para vocês. Mas para que isso aconteça, você precisa dar tempo para Ele. É necessário que você não espere o domingo à noite. É necessário que você não espere uma reunião de ensino. Não. Isso são apenas adicionais à sua vida cristã. É necessário ter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Qualquer hora, em todo tempo, a Bíblia diz assim: em todo tempo, orando no Espírito, em todo tempo, orai sem cessar, em todo tempo. O salmista diz assim: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o meu louvor, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Então, são
práticas espirituais. São práticas espirituais. Como que você louva a Deus, que é uma prática espiritual? Nós estamos aqui gravando esse vídeo para vocês, está só aqui eu e o Lauro. O Lauro está aqui comigo. Mas se eu digo para o Lauro assim: Lauro, glória a Deus. O Lauro de repente me conta uma bênção, me conta uma situação, né, uma bênção alcançada. Eu olho para o Lauro e digo para o Lauro assim: Lauro, glória a Deus, Jesus seja louvado, aleluia, glória a Deus. Embora eu esteja falando para o Lauro, mas quem está recebendo o louvor é ele. Então a nossa, isso fala o quê? Isso fala de uma prática espiritual, de uma vida diária, falando entre vós com salmos, cânticos, hinos espirituais. Esse é o nosso respirar diário. Essa tem que ser a nossa vida diária. Isso tem que ser o nosso comportamento diário. Não esperar o domingo ou não, agora só aqui, não. Todos os dias tem um maná quente. Todos os dias Deus tem um alimento novo preparado para você. Todos os dias o Espírito Santo quer te ensinar uma verdade. E Jesus está falando para os discípulos aqui, dizendo assim: olha, ele vai ensinar vocês, ele vai lembrar vocês de tudo que vos tenho dito. Mas para que vocês sejam lembrados disso, para que vocês entendam isso, é necessário ter uma vida de comunhão com Ele. Como você vai ouvir os ensinamentos dele? Como você vai ter um relacionamento? Como você vai ter uma intimidade com ele se você não parar para ouvi-lo? Ele está dentro de nós, ele está dentro de você, né? Jesus falou de uma água viva, né? Se aquela mulher samaritana bebesse de uma água que Jesus tinha para dar, do interior dela fluirão rios de água viva. Essas águas que estão dentro de você, é você que tem que movimentá-las, através da sua ação, através da sua atitude, através do seu tempo com Ele, através da sua vida de dedicação a Ele, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua casa, seja onde for, dirigindo o seu carro, fazendo qualquer coisa, você tem a condição de ter comunhão com Ele, mas é necessário parar, é necessário separar-se. Jesus fazia isso, Jesus vivia indo para orar, ficar com o Senhor, e trazia muitas das vezes, na maioria das vezes, os seus discípulos para junto dele, né? Então ele disse: olha, o Espírito Santo ele vai vir, vai ensinar vocês a andar em mim, a andar na verdade. E o apóstolo Paulo fala aqui, 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, um coração carnal, um homem carnal, ele não consegue discernir as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Mas deixa eu dizer algo para você, você que já recebeu Jesus no seu coração, você já é nascido de novo. A Zoe, a vida de Deus já está em você. Quando a Bíblia diz, Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, está falando da vida da Zoe, a vida do homem espiritual que estava morto, que morreu no Éden com o pecado. Então essa vida foi devolvida para você através de Jesus.
Então é um processo, uma caminhada que nós precisamos entender. Agora então, nós temos a vida, olha que coisa fantástica, nós temos o nosso espírito vivificado nele, por ele e através dele. E o que ele diz aqui, se nós estamos vivendo, se nós somos essa realidade hoje, e nós somos por causa de Jesus, ele diz assim: Deus não a revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Olha aqui, Nicodemos, pela sabedoria humana, não ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque isso são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então, queridos, daí a necessidade de nos relacionarmos com o Espírito Santo, porque ele vai lá no Pai, busca as verdades, sabe, como Paulo diz aqui, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, quando ele diz assim, as profundezas de Deus, é necessário mergulhar em uma água, é necessário entrar em um outro nível, é necessário ter um outro comportamento. E esse Espírito Santo aqui em 2 Coríntios capítulo 4, vamos lá, nós estamos caminhando quase para o final dessa nossa meditação. Capítulo 4, versículo 7, diz assim, 2 Coríntios 4, 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha que coisa tremenda. Nós somos um vaso de barro, mas dentro de nós tem um tesouro enviado do céu, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. Agora, vamos lá para Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. E nós temos que ter um cuidado, irmãos, porque a nossa mente natural, o nosso homem carnal, ele se alimenta das coisas da carne, né? O apóstolo Paulo dizendo assim do conflito interior dele, assim, dizendo assim que o que ele queria fazer ele não fazia. O que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer, isso eu não faço, e ficava aquela miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte, né? Graças a Deus, né? Por Jesus Cristo, que nos livra do corpo da morte e nos enviou o Espírito Santo para nós vivermos uma vida nele. Agora, nós temos que não só parar para ouvir, mas como zelar por isso, cultivar isso todo dia. Os discípulos de Jesus estavam com ele,
E Jesus os ensinou, tanto é que Jesus mesmo está falando aqui em João capítulo 14, diz: olha, eu vou rogar ao Pai e Ele vai ensinar vocês e vai lembrar vocês de tudo que vos tenho dito. Mas olha que acontecimento aqui interessante, no capítulo 24, né? Capítulo 24, no versículo 13 de Lucas, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Isso equivale a mais ou menos 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, né? Jesus havia sido crucificado, então eles estavam conversando. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: eis o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte ou crucificado, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então Jesus lhe disse: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar à frente, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Eu quero chamar a atenção aqui do versículo 27, que diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Preste atenção em algo. Esses dias eu estava meditando nesse texto e algo me chamou a atenção nesse texto. O tempo que Jesus precisou para falar todos esses assuntos para ele. Jesus estava numa caminhada a pé até a aldeia de Emaús, em torno de mais ou menos 11 quilômetros. Então Jesus não entrou ali no caminho com ele já perto da aldeia, não. Jesus demorou muitas horas, várias horas, para falar para eles, para discorrer sobre todos os profetas, sobre tudo aquilo que falava. Então, deixa eu dizer algo para você: nós precisamos dar tempo para ele, nós precisamos dedicar tempo para que ele nos lembre, para que o Espírito Santo traga à nossa mente aquilo que nos dá esperança, para que o Espírito Santo nos ensine a andar nessa verdade. Não é com o coração incrédulo, não é. A Bíblia diz que nós temos que nos aproximar dele com o coração crendo. É necessário que nós creiamos que ele exista para nos aproximarmos dele. E eu sei que você crê. Eu sei que você crê, e a partir de hoje a sua vida não vai ser mais a mesma, porque você vai entrar num novo nível de entendimento e num novo tempo de práticas espirituais. Todos nós. E Jesus então começa a falar para eles: precisou de tempo.
Já pensou? Ele vinha contando dos profetas, Moisés, Isaías, Ezequiel, ele vinha falando toda uma trajetória profética, todo um caminho profético, todos os sonhos, todas as profecias liberadas, ele fez esse caminho todo para eles, ele precisou de tempo para isso. Mas eles estavam nécios, tardos em crer. Sabe o que vai quebrar a nossa incredulidade? Ficar com ele. Deixar ele falar conosco. Versículo 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, mesa é lugar de comunhão. Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Querido, o Espírito Santo quer provocar dentro de você um ambiente de fogo, um ambiente de fogo do Espírito. Ele quer queimar dentro de você, como diz a letra da canção: deixa queimar, deixa queimar. Vamos deixar o Espírito Santo queimar dentro de nós, nos ensinar as verdades, porque se nós permitirmos isso, com certeza, ele virá andando do nosso lado e nós logo de imediato o reconheceremos, porque nós não seremos nécios nem tardos para crer na palavra profética. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar derramando cada dia mais fome e sede por Ele. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa hora pela Tua palavra, que é viva e eficaz e que nos ensina todas as coisas. Livra-nos de um coração incrédulo, livra-nos, Senhor, mas que a água do Teu Espírito Santo possa cada dia mais vir sobre cada um de nós, sobre cada um dos meus irmãos, sobre todo aquele que está ouvindo essa palavra, para que nós possamos ouvir com os ouvidos de um homem espiritual, entendermos como um homem espiritual e caminharmos como seres espirituais na verdade revelada, que é a Tua palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.